pessoal, tudo bem? Estamos aqui no WB Podcast. WB Podcast, o canal de entretenimento e conhecimentos gerais. Hoje temos um entrevistado espetacular, amigo que eu conheço há muito tempo. E hoje vamos bater um papo tranquilo, leve e vai rolar. E é um papo de crescimento para sua vida. Está do meu lado direito, meu sócio e amigo Eduardo. Olá, Eduardo. Olá, pessoal, como é que tá? Estamos aí com mais um vídeo. Não se esquece de se inscrever nos canais, entende? Ajuda a gente aí. É isso aí. WB Podcast nas nossas mídias sociais, Facebook, TikTok, YouTube e Instagram. Não perca, gente. Vídeo todas as semanas no canal. Pessoal, hoje, como já falei, temos um convidado que veio lá de New Jersey, da cidade de Long Branch. O nome dele é Júnior Pena. Olá, Júnior, seja bem-vindo, a casa é sua. Eu vou sair debaixo da mesa. Vai ficar diferente a entrada aqui. E aí, gente? Juninho. É um prazer estar aqui com vocês. Baiano Eduardo aqui, ó, de muita qualidade. É o primeiro podcast que eu participo, que eu falei com eles, que tem uma qualidade dessa, tudo arrumadinho, aguinha ali, suquinho. Você tá doido, eu tô sendo tratado igual um filho aqui. Você é bem-vindo, nós te amamos, você sabe disso. Obrigado. O Juninho, eu conheço o Juninho, Eduardo, tem mais ou menos desde quando eu cheguei dos Estados Unidos. O Juninho ele era da igreja de St. Charles, e minha esposa ia muito lá. E o Juninho fazia festa junina, animação. Só não rapaz. pode falar a idade, né? Não pode falar a idade. Pode tá falar a idade, comigo tem isso não. Fazia animação com as crianças e o povo gostava, né, Juninho? Fazia. Cheguei nos Estados Unidos, eu cheguei sem conhecer ninguém. Cheguei em Bridgeport, na verdade eu fui direto para Massachusetts, cheguei lá, comecei a entregar jornal, não agradei. Ganhava pouquíssimo, acordava muito cedo, 2h30 da manhã, para ganhar $20 o dia, rapaz. Quem quer, $20 né, o dia? Aí eles falaram assim, vem pra cá pra Bridgeport, pregar piso, lixar piso, você vai ganhar dinheiro. Aí eu vim, mas não conhecia ninguém. Eu sempre pedi a Deus pra me colocar num lugar onde que eu começasse a enturmar. Aí recebi o convite da St. Charles, do povo da St. Charles, falou, vem aqui visitar a igreja católica. Eu era católico, eu falei, não, demorou, tô indo. E eu precisava de trabalho, arrumar trabalho. E eu não tinha trabalho. E aonde que eu ia conseguir? Na igreja. Conexão na igreja, é isso Na aí. igreja. Fui pra igreja com a intenção de arrumar trabalho, entendeu? Mas mal eu sabia que os planos de Deus eram diferentes pra mim. Aí eu cheguei lá, arrumei trabalho lá, porque sempre quando o povo me pergunta como que eu arrumo trabalho, eu falo, vai na igreja, lá você vai arrumar o pintor, lixador, lá tem de tudo. Tem de tudo, né, E o Juninho? povo é caridoso. O povo é bom, né, Juninho? E eu fui, já me enturmei com a turma, comecei a fazer o Teatro da Paixão de Cristo, fui Jesus por deixar a barba crescer, e eu fiz Jesus durante uns 5 anos na igreja. Eu lembro, Juninho. Comecei a mexer com a quadrilha da festa junina, e aí foi mudando os planos, né, Ele de Deus era pra mim. animador, viu, Eduardo? Ele era animador. Eu Ele é botava ainda. pra quebrar. Eu lembro Ele até ainda hoje, é bom animador de plateia. eu lembro até hoje que o padre pediu pra mim fazer a quadrilha. Eu falei assim, eu vou fazer essa quadrilha, mas eu vou botar pra quebrar. Arrumei uns fogos de artifício. Aí eu falei com o rapaz, ó, na hora que a gente entrar com a quadrilha, nós ficou ensaiando umas 3 semanas antes. Na hora que nós entrar, você vai lá atrás da igreja e solta o foguete e sai correndo e esconde, sabe? Que se a polícia chegar, ele não vai saber quem que foi. E na hora que nós entrou, o cara já soltou os foguetes, já saiu correndo e a polícia já chegou, já parou a festa. Eu falei, não, é uma festa tradicional aqui e tudo mais. A polícia falou assim, então acaba esse negócio rápido. Aí nós acabou, mas a gente botava pra quebrar mesmo. Fazia com qualidade, né? Com qualidade. Soltava aqueles foguinhos no meio, o povo ficava louco. Fumaça. Eu pegava uma veinha lá e começava a dançar, enfiava as pernas entre minhas pernas dela, já sungava. Não, você tinha que ver, o povo morria de rir. O povo gostava do Juninho, porque o Juninho era autêntico, Gosta. né? Gosta, né? Porque ele é autêntico, ele é justo no que ele faz, sincero e não tem Ele coisa, é bem né, Juninho? livre. Trabalha livre, né? Tudo que eu tento fazer com qualidade, sabe? Vai lá e limpa esse piso, você pode comer no piso ali, entendeu? E eu acho que a gente deve ser assim, Deve ser assim na vida, né, Juninho? deve ser assim na vida. Autêntico, né? Porque tem muita gente que chega aqui para os Estados Unidos, aí vai trabalhar, o cara, ó, vai lá e faz isso, varre o piso, aí vai lá, tira um cisquinho e pronto, varreu. Não, vaqueia o piso, passa pano no piso, deixa o piso limpo, pediu para limpar, você limpa, eu tô dando um exemplo, né? Uhum. É uma dica também, né, É Juninho? uma dica para quem tá chegando aí Pra agora. quem tá chegando, é isso aí. Faça o nome, né? Exatamente. Aí eu morei aqui 9 anos. Você Você morou em acredita? Bridge por 9 anos? 9 Conhece anos. bem Brito. Conheço bastante. Se desse para escrever um livro aqui, eu acho que daria um Uau. livro bem bacana. Eu passei várias emoções, conheci pessoas muito bacanas.
decepções, mas tudo para agregar, né? Sim. A A nossa vida vida. é pro crescimento da vida do É ser pro humano. crescimento. Tudo é pro crescimento, a gente não tem que reclamar de nada. É Tudo isso é pro aí. crescimento. Júnior Pena, você é natural de onde? Ok. Mas primeiro eu vou falar o meu nome verdadeiro, que nem vocês que estão aqui não sabem meu nome verdadeiro. E o povo. Primeira vez que eu tô falando meu nome ao vivo, hein? Meu Uau. nome Aí, verdadeiro. pessoal, Aí, primeira vez, pega hein? aí, pega aí, bicho. É igual o Zezé de Camargo e Luciano, né? O nome deles é diferente. Quando eles falaram que o verdadeiro nome, todo mundo assustou. O meu primeiro nome é Eustáquio. Sério, Eustáquio. cara? Eustáquio. Eustáquio da Silva Pena Júnior. É só que quando eu saí lá do Brasil, o meu nome, o meu apelido, meu nickname era Juninho Pipoca. Você já deve ter Eu ouvido lembro falar. sim. Por que Juninho Pipoca? No Brasil, às vezes eu fazia uns bicos de salva-vida de rodeio. Muita gente se surpreende também que quase ninguém não sabe disso. Foi daí que veio o apelido Pipoca, porque eu era o palhaço Pipoca no rodeio. Era salva-vida, mas tem que vestir de palhaço. O que que o salva-vida faz? Quando o peão cai, o salva-vida vai lá e dá aquela rebolada na frente do boi Pra distrair pra o boi. distrair. E eu era o palhaço Pipoca. Uau. E aquilo ali era uma emoção danada, porque o salva-vida é os primeiros que entra, dá um alô ali, depois tem as orações, Mais né, uma tudo graça. mais, aí entra os cowboy, mas é um trabalho super perigoso. Então, resumindo, Juninho Pipoca, cheguei aqui como Juninho Como Juninho Pipoca, Pipoca. aí eu falei assim, não, vamos mudar esse nome, né, não vou ser palhaço mais, quero um nome mais sério. Aí eu peguei os meus últimos nomes ali mesmo, Júnior Pena, e falei, vai ser Júnior Pena, porque se eu colocasse Eustáquio Pena, é o nome do meu pai. Mas, assim, gosto do meu nome. É até um nome de doutor, né? Doutor Eustáquio. Eustáquio. Mas Juiz Eustáquio. Exato. Aí eu falei, não, vai ficar só Júnior Pena mesmo. Eu coloquei nas minhas redes sociais e todo mundo hoje fala Júnior Pena. E mudou na sua vida alguma coisa na direção do seu nome? Nessa Mudou. mudança? Mudou. Respeito, né? As pessoas às vezes Impõe falam. respeito, né? Pipoca, de onde que vem pipoca, tudo mais. Engraçado, tudo mais. Quando eu falo Júnior Pena, aí, tipo assim, é um nome mais sério, né? Aí ficou. É isso aí. Com a idade, Juninho, a gente vai adquirindo também mais responsabilidade e a gente quer um nome de valor, que é o nosso nome que nosso pai deu. Porque quando a gente nasce, os nossos pais sonham pro nosso nome. E quando eles colocam o nome na gente, eles planejaram e sonharam o que a gente deveria ser quando crescesse. É isso aí. Exatamente. O nome faz toda a diferença na vida do ser humano. Sim. Júnior Pena, você, como eu já falei, perguntei, você puxou um outro assunto. Você é natural de onde mesmo que você ia falando? Ok, sou natural de Belo Horizonte. Nasci em Belo Horizonte. Morei lá até na minha adolescência. Porque tem muita gente que fala, sei de onde? Eu nasci e tal, mas eu fui criado em tal lugar. Nasci em Belo Horizonte, formei o segundo grau em Belo Horizonte e fui morar com meus pais no interior. Depois dos 17 anos eu fui pra Tiros, Minas Gerais. Tem muito Minas tirense Gerais, aqui, tem né? muito. Demais. Aí eu fui morar com meus pais, eu estava me esperando lá já no interior, fui morar com eles. E depois eu vim pra cá. Meu sonho era vir para os Estados Unidos. Eu vim para os Estados Unidos a primeira vez de visto, né? E eu era um moleque, vim aqui em 2001. Eu tinha 14 anos, nunca tinha pegado no pesado. Vim aqui. Bem novo. Eu vim Novo. alguns meses antes do ataque do World Trade Center. Aí eu vim. Eu tava naquela fase da adolescência, sabe? Vou deixar a namoradinha, tô indo embora. Tchau, dei uns beijinhos lá. A galera fez uma festinha, coisa de adolescente. De adolescente, né? Eu vim, rapaz, bateu aqui a depressão. Porque naquela época não tinha rede social, não tinha nada. Televisão, não tinha nada. Uma chamada de vídeo, né? Não tinha. Um negócio. Antigamente, você já deve ter ouvido falar que as coisas eram tudo no mapa. Você ia ver a Globo, você tinha que alugar uma fita pra você assistir Eu cheguei aqui em 2004, ainda era assim. Era assim. Uhum. Aí eu falei assim, eu não vou ficar aqui não, rapaz. Aí eu ligava pro Brasil, ô Juninho, você tá perdendo a festa aqui? Ô, você sabe que a menininha que você namorava? Ô, a gente viu ela com outro e tudo mais. Ô, vai rolar outra festa aqui. Eu falei, eu vou embora, rapaz, vou ficar aqui não. Eu vim de visto mesmo, depois eu volto. Eu peguei e fui embora. Fiquei 3 meses aqui. Fui embora uma semana antes do ataque das Torres Gêmeas. Cheguei lá, aí, só que antes o taxista que me levou falou assim, cara, não vai embora não, você vai ficar de maior depois e você vai montar família, você vai ter filho, você vai pegar na enxada, você vai começar a trabalhar no pesado, você vai querer voltar. Eu falei, não, quero ir embora. Peguei e fui, aconteceu tudo que o cara falou. Uau. Tudo. Que doideira, bicho. E eu cheguei no interior, comecei, aí meus pais falaram, ó, você não quis ficar nos Estados Unidos, então bora trabalhar na lavoura. Comecei a ir pra lavoura, rapaz.
apanhar café, capinar café, batata, cenoura, alho. E pra mim foi difícil, que eu saí do interior, né? Eu era praticamente um playboy saindo de Belo Horizonte, vindo dos Estados Unidos. Qual lugar de Belo Horizonte? Sou do bairro Serrano, atrás do zoológico ali. Ali naquela região da Pampulha. Mas hoje em dia tá mais periferia ali. Uhum. Juntou com São Mateus, Céu Urca, Azul. Santa Terezinha, pertinho do Ceasa. Eu trabalhei até alguns dias com meu pai ali no Ceasa. Foi aonde que eu comecei a pegar uma massa muscular, né? Carregando caixa de cenoura, essas coisas. Aí eu cheguei pro interior, fui fazer trabalho de lavoura. Foi aonde que eu vi a realidade. Eu falei, eu tenho que voltar para os Estados Unidos. Mas aí já não tinha grana mais para voltar, as coisas já estavam mais caras. Tava mais difícil, né, Juninho? E eu sempre ficava, pai, eu quero voltar, dessa vez eu vou dar valor. E a gente tinha uma casinha, né? Aí eu ficava com medo de tentar o visto e não conseguir e acabar o dinheiro todo. Depois que teve o ataque das Torres Gêmeas, também ficou mais difícil, não? Complicou, né, Eduardo? Tudo mais difícil. Ficou tudo complicado, várias leis surgindo. Eu falei, pai, vende aquela casinha que nós tem pra mim ir pros Estados Unidos. Eu vou pro México mesmo, tem problema não vou tentar o visto não. Que o medo era tentar o visto e não conseguir. Aí acabou meu sonho de Estados Unidos. E meu pai e minha mãe, eles confiavam muito em mim, sabe? Eles falaram, não, agora eles já sabem o jeito que é, ele vai ficar nos Estados Unidos. E eu sou filho único, eu não tenho irmão nenhum. Quando eu saí do Brasil, que eu vim, foi uma depressão para meus pais, porque eu era a alegria da casa. Deve ser difícil ter sido difícil para eles, né? Difícil. Então meu pai falou, olha, eu vou vender a casinha que nós temos, vou te dar o dinheiro, você vai embora. O pai tá fazendo isso porque para no futuro você não jogar na cara do pai que você tá capinando o lote até hoje, entendeu? O pai vai te ajudar para no futuro você não jogar na cara que o pai foi responsável por você ter essa vida que você tem aqui. Então ele vendeu a casinha e eu vim pelo México. Eu vim pelo México e o povo fica louco, porque Você enfrentou o México. Eu enfrentei o México. E é incrível falar isso que a gente tava na época da novela América, onde que eles atravessavam. Cara, eu sempre tive um espírito muito aventureiro. Eu falei, eu quero conhecer o México, cara. Eu quero ver como que é aquele lugar. Que o povo fala que atravessa rio, cruza mar, cruza rio com deserto e tudo mais. Eu quero ver isso. E eu vi tudo. Passei tudo que o povo fala é verdade. Naquela época tinha que ter visto para entrar pelo México. E o visto naquela época era forte. Não é fraco igual é hoje. Né? O visto tinha valor. Era quase o visto americano mesmo. Aí o que aconteceu? Eu fui pela Guatemala. Passei na Guatemala. Da Guatemala entrei pelo México. E do México entrei nos Estados Unidos. Eu não tenho vergonha. Eu sempre falei isso nas minhas redes sociais. Não tem... Você não precisa editar, não precisa cortar essas partes, porque tantos influenciador que tem, que fala hoje em dia. Esse dia eu entrei no YouTube e achei um monte de influenciador falando, eu vim pelo México, eu vim pelo Caicai, eu vi isso. O governo americano sabe. Eu já fui lá, já dei uma entrevista, falei, olha, eu vim pelo México e ele já me considerou perdão, entendeu? Então eu tenho a cara livre pra vir cá e falar. Pra falar o que é a verdade, né, Juninho? É o que aconteceu. Porque tem gente que costuma maquiar a verdade. Você tá aqui e tá falando a verdade. Aconteceu comigo, eu vim pelo México. Tem gente que fica até com vergonha de falar que veio pelo México. Muita gente que tem vergonha, Eduardo. Não tem vergonha, não. Então, Juninho, a sua trajetória, Belo Horizonte, tiros... Guatemala, México e Estados Unidos. Mais ou menos isso aí. Talvez uma outra oportunidade, eu venho aqui e conto a trajetória de Guatemala, México e Estados Unidos, porque dá outro podcast. Exatamente. Então vamos por essa parte e vamos entrar para os Estados Unidos. Vamos. Já estamos aqui. Já estamos aqui, é outra história. Juninho, você nos Estados Unidos... A sua profissão aqui em Canera, que você falou que morou 9 anos aqui, você fazia piso de madeira. Exato. Só recapitulando. E você continuou nesse trabalho quando você foi para New Jersey? Sim. Eu saí de Bridgeport, eu fiquei aqui 9 anos. E é tão difícil quando a gente cria raiz num lugar, né? Porque aí a gente arruma a mulher tem um schedule de limpeza ali, ela não pode ir com você. E eu já estava frustrado daqui, porque não assim com as pessoas e tudo mais, mas o trabalho enfraqueceu muito em Bridgeport, infelizmente. Muito hispano chegando, dando um preço barato, e o trabalho foi caindo e o preço foi diminuindo. Mudou muito, né? E eu estava já sem trabalho, eu estava já frustrado. Eu falei assim, quer saber?
eu vou experimentar outros estados. Aí eu recebi um convite de um amigo lá em Longo Branco. Ele falou, vem, Juninho, vem, fica aqui uma semana e experimenta o trabalho. Aí tinha uma amiga minha que tava lá na Colômbia. Ela é doida, sabe? Ela viaja e deixa tudo aberto. Ela falou assim, Júnior, fica lá em casa. A porta tá aberta, você chega, você dorme lá no sofá ou na cama, onde você quiser. Fica lá. Eu fui pra Long Branch, fiquei lá uma semana. A casa, o nome dela é Tanúzia. Ela é minha amiga de infância lá do Brasil. Foi primeiro que eu. Aí hoje em dia ela é cidadã e ela viaja o mundo aí. Aí eu fiquei na casa dela, gostei. Falei assim, eu vou pegar minhas trouxinhas lá em Em Bridgeport. Bridgeport. Eu vim aqui com o coração sangrando, já tava solteiro mesmo, não dei certo com a minha ex, ela não deu certo comigo. Relacionamento é difícil nessa terra, né? Difícil. É complicado, Depois Júnior. nós falamos sobre isso. Vamos falar. Aí eu peguei e fui embora pra Long Branch. Fui embora, cheguei lá, não conhecia ninguém. Aí foi a mesma história quando eu cheguei em Bridgeport. Eu falei assim, Deus, arruma uma igreja pra mim ir. Entendeu? E eu já tinha ido algumas vezes, não sei se você lembra, na igreja metodista do pastor Sérgio. Sérgio Elias. Entendeu? Nossa, adoro o pastor Sérgio. Conheci várias pessoas, Samuel, Luiz, Fernandes, o Maí, Samuel né? tá aqui com a gente já. Eu vi o podcast dele aqui, muito da hora. Abraço, Samuel, gosto muito dele. Samuel é gente fina. Gosto demais. E é um cara sábio, né? Sábio. Apesar da idade, ele é sábio. E eu cheguei em... Pedi o pastor Sérgio pra fazer uma oração pra mim, pra dar tudo certo, ele fez oração pra mim. Aí eu cheguei em Long Branch, aí tava tendo um anúncio do pastor Cláudio Duarte, que todo mundo conhece, lá do Brasil, Uhum. que ele ia lá numa igreja. Eu falei, eu não vou perder, não. Minha primeira semana em Long Branch, eu tenho que assistir ele. Eu fui, chama Adoração Mundial. Só que a Adoração Mundial não é daquela do Brasil, daquele pastor Valdomiro. Aqui é outra. É outro ministério. É outro ministério. Aí eu fui, vi a pregação do pastor Cláudio Duarte, sentei na primeira fileira. O pastor falou assim, quem quiser ficar aqui, a igreja é muito boa e eu tô nela até hoje. Sabe? Aceitei Jesus, batizei lá. E aí, a partir daí, eu conheci pessoas maravilhosas. Aí começou o ministério do Júnior Pena em Long Branch. Falo ministério porque eu fiquei famoso nessas redes sociais, assim, eu digo famoso, que muita gente me conhece, por eu tentar ajudar o próximo. Você faz muito trabalho social, né, Júnior? Faço, muito trabalho social. Uma vez apareceu, eu fui chegando em Long Branch, apareceu uma menina lá do interior, cheia de ferida no corpo. Falei assim, olha, manda suas fotos aí, vou pedir ajuda da galera aqui. Eu fui um dos primeiros lá na minha região a começar a fazer essas campanhas. Fiz a campanha dela, deu 50 mil reais pra ela. Que maravilha. O povo ficou tocado, o povo fica tocado, né? Ou você sensibiliza, né, Júnior? Aí eu falei, por que eu não continuo? Eu continuei, fazendo campanha e o seguidor começou a cair, sabe? O pessoal do Brasil pedindo ajuda. E é igual aquela frase do Homem-Aranha, né? Com grandes responsabilidades, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Yeah. Só que começou muita gente pedindo ajuda, sabe? O pessoal às vezes não pode ver uma brecha que quer pedir ajuda e começou a aparecer pessoas tirando mau proveito disso. Pessoas do Brasil tiravam foto de geladeira vazia, esvaziava a geladeira e tirava foto pra mim. Isso é terrível, porque a pessoa maqueia uma falsa verdade, aí perde a credibilidade, né, Júnior? E os inocentes pagam pelos pecadores, né? Yeah. As pessoas que estavam precisando de verdade. E eu cheguei até a desmascarar algumas pessoas no decorrer desses negócios aí. Ele fala um trabalho duro, menino. Ele pega pesado. Aí hoje em dia, infelizmente, a gente faz campanha, a gente ajuda, só se a gente vê que precisa mesmo. Só se bater lá na porta, deixa eu ver sua vida, como é que é. Deixa eu ver. Tá aparecendo gente lá do sertão, sabe? Porque antigamente o povo pedia esmola nas ruas, mas com a chegada das redes sociais ficou mais fácil, né? Em casa não precisa nem sair de casa. O engraçado é que o morador de rua que pede ajuda pela internet, ele tem dinheiro pra pagar a internet, mas não tem dinheiro pra se alimentar, entendeu? Então isso aí, o pessoal já pode ficar de olho nisso aí, quando pedir ajuda. Sempre tem um pedindo ajuda. Sempre. Eu até diminuí com as campanhas, eu falei, olha, é campanha porque tava me sugando muito, eu ia dormir tarde. Tomava seu tempo, né? Tomava meu tempo com minha mulher, sabe? Eu quase terminei minha relação por causa disso, porque eu tinha que fazer rifa, chegar em casa do trabalho, anotar nome. Me dá um iPhone aí, cara. Se você tiver condição, vamos comprar um iPhone aqui pra fazer tal campanha, por tal, fulano fazer cirurgia. A gente ajudou pessoas, dinheiro mesmo, dinheiro de 80 mil.
70 mil reais no Brasil é muito. Muito. Eu ficava sabendo depois que o pessoal casou, fez festa de casamento e não fez cirurgia e ainda tinha cara de pau de vir me procurar de novo pra pedir ajuda. Uau. E com que cara que eu ficava com a comunidade? Complicado, né, Juninho? Foi diminuindo, cara. Mas eu tava difícil. falando isso no telefone com um amigo meu. Porque às vezes a gente tá na igreja e tudo. Chegam umas pessoas que vêm pelo México, pagando coiote, chega aqui, tudo é difícil. Mas tem umas pessoas que vai. Você vê que a pessoa se ajudou ela no começo ali, ela foi embora, ela não te pede ajuda mais, você vê que ela tá Exato. cada dia que passa, ela tá se produzindo mais, se Tá desenvolvendo, né, Edu? mais. E tem outras pessoas que estacionam. Uhum, Não, isso mesmo. não corre, não quer, sabe? Então aí fica só pedindo ajuda. Então vai viver só de ajuda. Viver só de ajuda. E tem gente que é viciada em viver só de ajuda. Sim. Né, Juninho? Costuma. Eu desmascarei um cara lá no... Pra que lado do Nordeste? Esqueci o nome da cidade. O cara sempre me pedia ajuda. Eu ajudei ele umas 2 vezes. Aí eu falei assim, não, tá errado esse negócio. Agora eu tô precisando, eu tenho uma consulta no médico, tudo mais. Aí eu fui vendo aquilo, eu bloqueei o cara. Aí de vez em quando aparecia pessoas lá da Califórnia, da Flórida, de Massachusetts, me mandando mensagem. Você conhece esse cara, Júnior? Eu falei, esse cara já me pediu ajuda. Tá pedindo lá na Califórnia, cara. Tá pedindo na Flórida. Tá estranho. Eu fui seguindo esse cara, sabe? Aí o pessoal sabe que eu faço essas campanhas. O pessoal mandava pra mim, Juninho, você conhece? Realmente ele tá precisando? Eu fui ficando caladinho, só acompanhando ele. O que aconteceu? O cara quebrou a perna no início e pediu ajuda. Realmente ele precisava. E recebeu aquele monte de ajuda. Gostou. Gostou e se acomodou em pedir ajuda. Aí foi curado depois, né? Com o passar do tempo, ele foi curado. Né? Rapaz, um dia, eu falei assim, hoje eu vou desmascarar um cara. Vocês que conhecem esse cara aqui, coloquei a foto dele, manda mensagem pra mim. Rapaz, Estados Unidos todo manda mensagem. Igreja que reuniu 50 mil reais pra ele. Acho que você pôs isso em 2021. Foi uns 2 anos já. É mais ou menos isso aí. Eu desmascarei o cara que o pessoal das igrejas ficou revoltado. Igreja que eu falo Estados Unidos, a comunidade brasileira mesmo, de todo lugar. O cara, a gente foi fazer as contas, o cara recebeu mais de 400 mil. O cara tava andando de carrão lá na cidade dele. O bafão foi tão grande que deu até na reportagem. Nós chegou lá na radialista da cidade dele, ela desmascarou, os vizinhos dele começaram a mandar mensagem pra mim e falou, é por isso que ele tá andando de carrão aqui, Entendeu? Que loucura, bicho. Tem gente que tira o aproveito, né, cara? Exatamente. Que... E é triste isso. Porque realmente tem pessoas que necessitam, cara. Tem pessoas que precisam. Só que aí você fecha o coração. A pessoa vem te pedir ajuda e você fala, cara, não vou ajudar porque a gente não conhece. Agora, hoje em dia, é igual o Samuel falou. Muita gente tá aqui dentro dos Estados Unidos precisando de ajuda. Vão ajudar esse povo, velho. Muita gente mesmo. Vão ajudar, ué. O inverno foi rigoroso, a pandemia foi rigorosa. Entendeu? Essa crise da guerra tá sendo rigorosa com muita gente. Tá afetando muita gente. O povo tá chegando, não tá tendo trabalho. Não adianta falar, não vem no inverno. Pelo menos segura as pontas no inverno, não vem. Mas não adianta, o povo pensa que a gente não tá querendo que eles venham, entendeu? Aí vem, fica passando dificuldade. Vão ajudar o povo que tá aqui. Toda vez, Juninho, que a gente fala pra alguém no Brasil, calma, espera um pouquinho. Vem no verão. Vem no verão. Parece que eles acham que a gente tá mentindo. Adianta. E aí não adianta você falar nada que eles vêm no tempo errado e depois começa a te ligar, me ajuda aí. Minha esposa cuida disso. Desculpa te cortar. Pode Minha falar. esposa cuida de criança. Aí as mães mandam alimentação pros filhos, né? Aí teve um que não veio com alimentação. Aí ela ficou encucada e tal. Aí foi perguntar à mulher, o que foi dela? Você não trouxe hoje? Érica, tá tão difícil aqui o inverno que eu não tenho nem nada pra mandar pra menina. Tá vendo? Então, assim, é duro. Tem umas pessoas complicado. Que passa mesmo um aperto. E você conhece a integridade da pessoa. Vê que a pessoa não é aproveitada. É uma pessoa séria, né? Uma pessoa séria, que tá com suas dívidas, tá ganhando aqui pra pagar praticamente o coiote. Exatamente. Aí veio essa pandemia, foi onde que eu conheci, né, uma profissão que eu imaginava que eu nunca ia fazer, que é o trabalho lá na funerária. O pessoal me chamou, o dono da funerária, eu falo funerária, mas é um serviço prestado às funerárias da região, entendeu? O cara é um policial americano. Aquele que você entrevista ele Isso, sempre? Esse mesmo. Ele que é o boss. Como é que é o nome dele? Benny Cruz. Benny, um abraço. Queremos você aqui, hein, Benny? Vem pro WB Podcast, Benny. E ele vem mesmo, cara. Pensa num cara humilde, gente boa. Ele é bacana, né? Bate um papo bacana. Ele ajuda a comunidade toda, a comunidade brasileira toda. Ele era casado com uma brasileira e ele aprendeu a falar português.
com ela. Nunca estudou português, aprendeu a falar português. Canta Elvis Presley como ninguém. Canta, toca piano, você tem que Você ver. tá doido? Chama ele, vamos Queremos marcar a agenda você com ele. aqui, hein, Ben? Yes. Sou dono aqui, não, mas eu tô te convidando aqui, ó. Pode vir, Ben. Ele falou, tá falado, viu? Júnior Pena tem a caneta na mão. A caneta Bic tá na mão do Caneta homem. azul. E o Beni, ele é patrão lá da funerária. Apesar que a companhia separou depois pra ele e pra esposa, mas os dois continuou exercendo. Mas quando eles me chamaram pra ir, eu fiquei morrendo de medo. Quando fala que é funerária, essas coisas... Defunto, né? É, mas alguém tem que fazer esse trabalho. Alguém tem que fazer. E eu falei, você quer saber, eu vou. Mas eu queria ir mais porque a gente vê muito acidente nessas estradas, vê muita coisa assim estranha. Eu falei, eu vou porque no dia que eu ver de verdade, eu perder esse medo, entendeu? Eu fui. Aí quando fala em funerária, o pessoal pensa que é limpar corpo, essas coisas, tratar o corpo. Não, não é não. Para fazer esse tipo de trabalho, você tem que ter experiência, tem que ter uma faculdade. O negócio só precisa da carteira de motorista e falar um pouquinho de inglês. Eu falei, Você eu vou. é basicamente, Juninho, um coletador dos Cadáver. Cadáveres. Dos cadáveres, obrigado pela É. palavra. E aí você leva o departamento que aí vai cuidar do corpo. Exato, Que é tipo um ML. ali. exato. É assim, as funerárias, quando morre muita gente, eles têm os próprios gás deles, os próprios meninos de ir lá e pegar o corpo. Mas quando morre muita gente, eles chamam essa companhia, entendeu? Que eu trabalhava para eles. Aí ele já manda a mensagem pra gente, cai no telefone com o endereço onde a pessoa faleceu, né? E o nome, os extras lá, o nome da família, o nome do responsável, ligar pra alguém para quando chegar lá, manda. Eu pego, põe no GPS e vou. Eles liberam uma vanzinha, né? Toda apropriada, com as 2 maquinhas lá. Eu pego e vou. Chego lá. Sozinho? Boa pergunta. Quando é casa, morreu na casa, aí eu tenho que levar um ajudante. Porque talvez morreu no Eric, talvez morreu no basement, igual a gente já viu um monte de vezes. Aí precisa de 2 para pegar o corpo. Mas quando é hospital e asilo, aí eu vou sozinho. Por quê? O corpo já tá ensacado lá e preparado só para me Já pegar. tá pronto na A maca pessoa já. até né? ajuda, né? Não, ninguém me ajuda não, mas eles me ensinaram. Eu A fiquei, técnica, né? eu fiquei uma semana. É muito pesado. Tem uns corpos pesados, mas geralmente de asilo, os velhinhos, Eu tudo sei. levinho. Coisa de 30. O fim da vida é triste. Uau. Eu vou te Meu falar. Deus do céu. Eu ficava com medo no início, porque, poxa, o primeiro cara que eu peguei foi um velho que já fazia uma semana que já tava no apartamento. Não sei se vocês querem pular esse assunto. Não, Não, Pode pode falar. falar, Bem o povo precisa tranquilo. conhecer, né? Aí já fazia uma semana, eu vou evitar as palavras mais fortes. Aí o cara falou assim, ixi, já faz uma semana que esse cara tá lá, fica nas mensagens. Aí eu falei, ixi, e aí, como é que vai ser? Deixa eu chegar lá, eu te ensino. Os caras que já trabalhavam lá, já é mais geladão, frião, sabe? Porque você faz 1, 2, 3, 4, 5. Ou eu tava fazendo é um as trabalho contas. como qualquer outro, né? Juninho? E o cheiro? Cheiro forte. Uau. Cheiro forte. A maioria tem cheiro forte. Aí eu cheguei lá, o velhinho tava lá, no piso. Fazia uma semana. Claro que a polícia vai primeiro. A polícia vai, checa se não foi um assassinato, não foi uma coisa mais forte. Checou lá, levou um enfermeiro, um médico, viu que a morte natural. A gente chegou, tá liberado o corpo. Aí eles ensinam o procedimento. Ah, morreu no chão? Enfia a capa e arrasta ele pra cá. Nós pega a capa. A gente quase não encostava no corpo. Tinha as técnicas. Uhum. Já levava. A maca baixava e subia. E a gente colocava, já cobria, né, pra sair do lado de fora pros vizinhos ficar olhando. Já saía e já levava pra funerária. Chegava naqueles frigobar, tipo uns Aham. frigobar, umas geladeiras Gavetona. gigantes. Tava assim, ó, todo mundo ali, ó, Arrumadinho, encapado, capado. arrumadinho. E sempre tinha que colocar a toe tag. A toe tag é uma tag que você põe no dedão do pé com nome, endereço da funerária, nome da funerária, pra quando eles for preparar o corpo, eles não confundir. Não confundir. E era a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava nos asilos, né? E muitos velhinhos tinham trombose, às vezes não tinha perna, e eu colocava aqui mesmo, na mão. Mas é um trabalho que é bom fazer pra você dar valor na sua vida. Quantas vezes eu entrei de madrugada nos asilos, 2 da manhã, 3:30 da manhã, que, assim, o ruim desse trabalho é que não tem horário das pessoas morrer. Às vezes você tá dormindo bem bom lá, cai a mensagem que você tem que ir. E sempre de terno e gravata.
Você não pode ir de qualquer jeito. Você põe o terno, tudo mais, vai lá e faz seu trabalho e volta. E não é só na região, não. Nova York, Pensilvânia, até Canérico a gente buscava. Uau. Entendeu? Por causa que a família, eles querem que enterra perto ali, quer que faz as paradas perto. Exatamente. E a gente chegava, quando era casa, aí a gente chegava e falava: Ó, eu sou o Júnior, esse aqui é meu companheiro baiano. A gente veio aqui para pegar o seu tio, seu pai, sua mãe. Eu sinto muito pela sua perca. E eu era sentimental, cara. Eu abraçava, entendeu? Os meninos falavam assim: Coitado do... Cara, não abraça não, sou. Você tá louco? Eu falei: Não, velho. Porque eu via as pessoas chorando, mano. Você viu o sofrimento dos outros, Eu né? via, cara. Aí eu ia Mais, lá, mais abraçava. sentimental. Que doideira, Aí eu né? conversava, eu falava assim: Descansou, sabe? E nenhum deles não falava isso. Tentando confortar. Você tava É, tentando. ué. E ele já chegava e falava, vamos tal copo, vambora, ó. Aí sempre eu falo assim, ó, vocês querem mais 5 minutos para despedir? A gente sempre fala isso, né? Aí uns falam, quero, outros não. Os americanos são frios, né? Muitos. A gente foi pegar um corpo de uma mãe de um médico que faleceu, o médico tava lá e falou, não, pode levar, isso aqui é carbono, eu sei que é carbono, eu sou médico, pode levar, minha mãe já se foi. Muitos faziam cafezinho, tava quase em festa. Eu ia lá pegar eles falavam, ó, corre com ele, que ele gostava de correr, viu? Entendeu? Agora, os hispanos, os brasileiros, já são mais Mais sentimental, sentimentais, né? já chorava. A gente foi pegar um corpo de um indiano, nossa, a gente custou sair do lugar. Eles pegando pedrinha do chão e colocando junto do corpo, palitinho, coisa da natureza, colocando chinês, na choradeira, gente. A gente entende, mas é o trabalho. Já foi. Quanto mais rápido a gente fazer aquele trabalho, mais a gente ganha dinheiro. Todo dia tem. Todo dia morre gente. É incrível. É porque a gente não vê esse mundo. Não. A gente não vê, A a gente gente tá não aqui. A gente tá tá preocupado com o dia a dia, com ganha na aquilo, correria da fazer. vida, né, Eduardo? Você não vê. Aqui mesmo, no Brasil, pelo menos eu anunciava na rua, interior, principalmente, passava um carro de som, morreu fulano. Não Exato. aconteceu já. Na igreja, eles anunciavam. Anunciava que Aqui morreu não, um parente. aqui não tem disso, Em toda mano. Ou a gente foi buscar uma mulher, já fazia 2 meses que ela tinha morrido. Ela morreu dentro do banheiro, numa mansão. Ela morreu no banheiro mais pequeno da mansão. E a mulher era tão rica que ela só tinha dinheiro, porque ninguém da família não notou a ausência dela. Fazia 2 meses que estava lá, sabe quem chamou a polícia? Os vizinhos que passou na frente e sentiu o mau cheiro. Eu cheguei lá, os dedos dela estavam em cima do vaso. Para vocês que não sabem, para quem tá assistindo agora também, a maioria das pessoas morre em cima dos vasos. Principalmente os velhinhos, porque vai fazer uma força, explode o coração ali, para uma veia, entope uma veia e tudo mais. A maioria dos velhinhos morre em cima do vaso. Quantos velhinhos a gente pegou em cima do vaso? Valorize sua vida. Agora, as duas cenas mais fortes que eu peguei para finalizar esse assunto foi quando eu peguei uma criança, quando era criança, doía o coração, né? Porque quando é adulto, já viveu o que tinha que viver, mas quando é Idoso. criança, já tive pai que me deu assim o filho, ó, morreu. Tá aqui, meu filho. Médico entregava. Você abria a geladeira, você via um menininho desse tamanho assim, você pegava. Criancinha. É difícil. É doido. Fui pegar uma criança, uma adolescente de 17 anos, tirou a própria vida, é, pulou em frente um ônibus escolar, o ônibus passou em cima dela, rapaz. Foi a primeira vez que eu fiquei meio chocado, porque eu via que era uma adolescente, indiana ainda. E eu vi aquela cena. Nossa, cara, muito chocante. Esse dia aí eu fiquei chocado. E o outro que me chocou bastante foi uma das últimas que eu fiz quando eu trabalhava lá direto. A gente subiu o prédio. Tava uma senhora, já 70, 80 anos. E o marido dela tava lá, faleceu, né? Que o hospital mandou pra morrer em casa. E eu cheguei, foi lá em cima do prédio. Aí eu falei, igual eu falo, sinto muito. Ele descansou, né? Tudo mais. Aí ela falou: olha, meu filho. Quando você colocar ele lá, você me chama. Aí eu coloquei ele na maca bonitinho, arrumou ele bonitinho, eu abri o zíper novamente, deixei só o rosto dele de fora, chamei ela para despedir dele, ela veio e falou: olha, todos esses anos ele foi um ótimo marido para mim, ele nunca levantou a mão para mim. Eu posso recitar um poema para ele? Eu falei: pode recitar. Dá vontade de gravar, o tanto que foi bonito, cara. Ela assim, ó, pegou no rosto dele assim e falou assim, é, ela recitou Shakespeare pra ele, sabe? Casal de velhinho muito inteligente. Aí ela falou assim, olha, ele sempre foi um bom homem, agora vem 2 homens aqui buscar ele que eu nunca vi na vida. 2 homens levando ele daqui da nossa residência.
Tipo, eu fiquei... dói. Dói, cara, dói. Aí Júnior, eu... que experiência de vida, hein, Pois cara? é, aí eu falei com ela, ó, pode deixar, nós vai cuidar bem dele, eu vou... Eu sempre falava isso. Eu vou cuidar dele como se fosse meu pai, eu vou levar ele como se fosse meu pai. É, falar, tá bom, obrigado. E eu falava, você quer acompanhar nós até chegar na ambulância? Eu falei, não, não, pode ir, sabe? E igual essa cena, eu já vi demais, cara. Mas é bom Que pra... coisa louca. Hoje em dia você faz, se chamar ou não? Hoje em dia eu quebro o galho deles, porque eu cansei, não cansei pelo meu psicológico, porque o psicológico afeta um pouco, porque a gente vai ficando frio. É igual você fazer esse trabalho aqui, uma vez você tá meio tímido, você vai lá, volta, vem mais convidado, você vai se soltando, depois você já grava as perguntas na Yep. cabeça. É igual todo trabalho, tem que fazer, alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer, exatamente. Aí eu fui fazendo 1, 2, 3, 4. Cara, eu levei mais de 1.000. Levei mais de 1.000, tava fazendo as Uau. contas. Sério, bicho? Rapaz, eu já tava ficando frio. Já tava ficando frio. Eu falei, não, já tá na hora de eu sair. Ali, dormindo ali, a hora que você deitava pra dormir, você Tinha, e eu lembrava assim, falava, Tem umas pô, cara, paranoias, Aham. tem uns que lá foi, pensamentos. aconteceu. Não... tinha umas paranoia. Às vezes eu sonhava que eu tinha esquecido o defunto em algum lugar. Eu tinha que ir lá buscar ele, sabe? Eu esqueci o defunto em tal lugar. Às vezes eu acordava assim, falava, nossa, será que eu levei o defunto em tal funerária? Será que eu coloquei a tote tag? Nossa, será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo outro? Porque algumas funerárias você tinha que passar um creme no rosto, você colocava o defunto lá, ajustava, você tinha que sempre colocar uma almofadinha, tem um nome certo, eu esqueci. Você tinha que colocar a almofadinha pro pescoço ficar assim. Ficar firme, assim. Porque se você chegar lá com o defunto assim, a cabeça dele roxeava, que ficava desse tamanho e estragava o funeral. Se você não fizesse isso, você já estava demitido. Então, eu sempre ficava nesse psicológico meu, assim, nessa loucura. Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo outro? E isso vai mexendo com a cabeça. Um trabalho sob pressão, né, Juninho? Os meninos que trabalhavam lá, tudo tinha meio problema, assim, de cabeça, eles eram geladão, sabe? E eu tava ficando igual eles. Eu falei, não, tá na hora de eu sair. E o que mais cansa não é pegar defunto. O que mais cansa é dirigir e você não ter horário para trabalhar. Aí é cansativo. Você tinha que estar à disposição. Você tá na academia, ligou, ó, vai lá pegar. Eu já levava a roupa comigo, a gravata comigo, tudo. E aí de você chegar sem gravata no lugar. Os donos da funerária acham ruim. É um Que é respeito. um respeito também. Vai chegar pra pegar o morto, né? Em qualquer lugar, hospital, em qualquer lugar. E às vezes era cansativo, mano. Você tinha que chegar nos hospitais e assinar um monte de termo, colocar nome de funerária. Você tinha que ir lá no BESMO, junto com segurança, entrar num frigorífico cheio de defunto, entendeu? Era muito cansativo. E é só que no mais, aí eu falei, não, vou sair numa boa, sem brigar com eles, né? Porque é tão bom você sair numa boa com Sair seus em patrão. paz, né, Júnior? Falei, ó, tô saindo, porque eu tô cansado, vou voltar pra construção. Voltei pra construção, minha coluna. Você sabe quando a gente fica uma semana sem trabalhar na construção. Aí custei acostumar de novo. Mas de vez em quando eles me chamam lá e eu vou ajudar eles. Eduardo fez cirurgia na coluna. Não tá vendo? Tem quanto tempo, Eduardo, você fez cirurgia? 4 meses. 4 meses. Agora, antes de passar pro próximo tema aqui, vamos fazer nossa propaganda aqui, né, pra galera. Vamos falar dos Aqui, ó, o patrocinadores. Driving School. Aonde que fica o Driving School? As meninas da Pole Position é aqui em Fef, o endereço tá aí, ó. Facinho de encontrar as meninas. Pole Position Drive School em Fairfield, Connecticut. Só ligar pra Lígia e Marcele que elas vão atender vocês super bem. Mas o que é o Drive School? Eu vou aprender o que lá? Elas vão te ensinar a base geral de você tirar a sua carteira de motorista. E se eu não sei o inglês? Se você não sabe inglês, ela te ajuda da mesma maneira. Espanhol, brasileiro. Espanhol, português, tudo, elas ensinam direitinho. Então tá aí, ó, pra você que quer ir aprender a dirigir, Tirar a carteira. é só ir no Pole Position. É isso aí. E lembrando Isso aí. vocês, todo programa a gente vai falar de um patrocinador. Patrocinador, No próximo exatamente. a gente fala e daí vamos dar. Ah, hoje era só isso aqui. Hoje Yeah. é isso, é. Ah, quase que eu falei de outro aqui, ó. Pode falar outro. Fala quem, por exemplo, que você... Não, e eu ia te perguntar quem que é os outros patrocinadores. Aí vão falar, né? Mas hoje é só esse aqui. Yeah. Então, se você quiser aprender a dirigir, eu sei, eu mexo com essa área aqui, tem que fazer propaganda. A galera é gente boa com nós, né? Não? Turma Então, eles boa, é gostam. verdade. O pessoal É, tá, ué. como se diz, eles estão adquirindo aí o nosso canal, tá aí com a gente. Tá na conhecendo a rede social, gente tá conhecendo. bem. Tá As bem, meninas, ô Juninho, uma coisa Tem os interessante. meninos da King Floor. Exatamente. A gente não quer falar agora, É. porque a gente grava um vídeo também falando de todo mundo. Isso é bom. E cada programa a gente vai. tá Antes falando. de sair o vídeo pro canal, a gente grava um vídeo só dos patrocinadores. Essas meninas eu conheço elas, tem mais ou menos 15 a 18 anos que eu conheço elas.
São amigas antigas. Porque, Júnior Pena. aqui, ó, por que que eu fiz essa propaganda? Pra gente já passar por outro assunto que já tava meio pesado. E outra, eu gosto de ajudar as Eu pessoas. já tava quase correndo de você aqui. Pois é, ué. E outra coisa, eu gosto de ajudar quem tá começando um negócio novo, porque a gente sabe o tanto que é Sim, difícil É começar um negócio complicado, aqui, é né? verdade, Juninho. É tão prazeroso quando a gente faz uma propaganda. Esse dia eu fiz uma propaganda da menina lá vendendo chup-chup no verão. É vender o estoque todo. Eu falei, ô rapaz, é bom demais É quando bom, bom. isso acontece. E as Quando meninas, você elas ajuda, trabalham né? bem, viu? Você planta, você colhe, né? Exato, Você planta, exatamente. você colhe. Júnior Pena, nós já Caraca. falamos um pouco de você. Agora eu vou fazer uma pergunta que talvez seja crucial para a nossa entrevista Ok. e para sua vida pessoal. Uhum. Você bomba perdeu não, né? seu pai há quanto tempo exatamente? Eu perdi meu pai em setembro agora, De 2022. 2022. Foi uma perca que eu já superei. Não foi fácil superar. Eu acredito que... Acredito não, muita gente passa por isso que eu passei, que tá aqui nos Estados Unidos. E é uma coisa que eu sempre falo assim, gente, sai do Brasil, abraça seu pai, abraça sua mãe, porque você nunca sabe quando você vai ver eles novamente. E a gente pensa que nunca vai morrer, né? A gente pensa que é eterno, né? Principalmente eu, depois que eu fiz esse trabalho meu aí, eu vi que a gente não vale nada. É uma Então, casca de ovo, qualquer momento quebra. meu pai tinha 73 anos, um homem que nunca precisou de ficar indo no hospital, sabe? Daqueles homens da roça que Forte, eu conheci é seu pai, forte. gente. Você conheceu, né? Conheci. Deus me deu o privilégio de ter trago meu pai aqui e eu aproveitei ele o máximo possível. Levei ele no Niagara Falls, levei ele no Six Flags, naquelas montanhas russas. Aproveitei, levei ele num restaurante, esse restaurante chique, tudo aí, levei ele. Fiz ele ver a vida, uma vida que ele nunca tinha visto. Meu pai mexia com cabrito na infância dele, depois foi toda a vida, só trabalho pesado, trabalho pesado. É, eu não. A gente chora de saudade, porque é melhor chorar de saudade do que de arrependimento. Exatamente, Juninho. Boa palavra essa. Porque tem gente que arrependeu de amar o pai e a mãe e quando perde, aí é difícil chorar, né, Juninho? Porque vai Exatamente. chorar porque não valorizou, né? Vocês têm seus pais ainda? Eu tenho meu pai tá lá no Brasil. Um abraço pro senhor, pastor Simval. Pastor Simval, um abraço, ora por nós É aí. isso aí, pastor Silval. Continua orando por nós. Eu tenho meu pai só, Silvino Souza Silva, lá na Doutor cidade Silvino? que é. Doutor abraço. Silvino. Minha mãe faleceu tem, eu acho que uns 4 anos. Também eu estava aqui nos Estados Unidos. Para mim é recente. Foi uma perda difícil, complicada, mas estou sobrevivendo e estamos levando a vida. O negócio do meu pai foi câncer. E esse maldito câncer que tem atingido várias pessoas, né? Meu pai, ele tinha um maldito vício do cigarro. E eu sempre falava, pai, esse negócio não vai dar certo no futuro. Porque eu tenho muita dó da geração. É essa geração que tá vindo, esse negócio De de vapor, canetinha. semana passada até nós falamos sobre isso. O Eduardo fez a pergunta se aqui nos Estados Unidos o pessoal fuma muito, né, Eduardo? Aí eu falei, o tanto de gente que usa vape, Eduardo, você não tem noção de quanta gente que Não é. tem noção, é demais É esses demais. jovens. E eles pensam que tá legal, né? Igual É. aí os adolescentes na época de 80, de 70. A maioria tava aí morrendo de câncer. E essa geração tá acompanhando as gerações antigas tudo. Tá se repetindo, né, Tá se Juninho? repetindo e o povo não enxerga. Cara, não adianta você falar, ó, vai te matar. Vai te matar. E eu sempre falo, pai, não fuma, não fuma. E aí começou com a tosse. Uma tossinha ali, outra aqui. Eu falei, esse negócio não tá bom. Pai, a gente correu com ele para todos os hospitais, SUS, particular, sabe? Mas já tava bem avançado. Meu pai não gostava de ir em médico. Meu pai era daqueles homens chucros. Não quero ir no médico, não. Não quero ir, não. Meu pai uma vez teve um problema na próstata. Quase morreu. Levou no hospital, foi às últimas horas, a gente conseguiu reverter, fazer a cirurgia correndo. Mas meu pai, não, vou chupar uma balinha de menta aqui, já tá bom. Mas infelizmente o maldito cigarro é um vício que a gente não enxerga ele, que é transparente, né, que tá por dentro, mas que a gente não enxerga o tanto que tá fazendo mal pra gente. E meu pai, eu sempre puxava a orelha dele, mas não adiantava. Ele fumava mesmo e ele começou o problema. E quando eu descobri que ele estava com câncer, a, a médica deu uma notícia para mim dar notícia para eles. Aqui, eu dos Estados Unidos, pra você ver o tanto de coisa que a gente passa aqui, né? Que o imigrante passa. Eu daqui dos Estados Unidos, os médicos entrou em contato comigo para eu falar com ele lá do Brasil. E eu
Falei, não, beleza. Aí eu falei, pai, o senhor tá com... Eu não escondi pra ele hora nenhuma. Falei, pai, o senhor tá com tumor aí e vão começar a correr aí. E depois dessa notícia, meu pai acabou. Meu pai se entristeceu. Disse que a pessoa que tá com isso não pode falar, né? Mas eu falei, não, vou falar que aí ele vai correr atrás. E eu sempre prometi que eu nunca ia jogar isso na cara dele, que ou se ele fosse embora morar com Deus, ou se ele conseguisse vencer essa etapa, eu nunca ia jogar na cara dele. Assim, eu te falei, eu te falei. Eu decidi por isso mesmo, assim, por mim mesmo. Falei assim, eu não vou puxar a orelha dele, deixa ele. Sabe, Deus me deu o privilégio de ter comprado uma casinha boa pra ele morar os 2 últimos anos. Eu construí uma casinha boa pra ele. Falei pra ele, pai, fica de olho nos pedreiros, fica de olho no servente, porque aquilo ali é uma distração pra eles que já tá mais na terceira fase da vida. E aquilo ali distraía ele, mas infelizmente ele deu um tumor na garganta e o que mais dói é que é a falta dele. Eu falei assim com Deus, que seja rápido, entendeu? Que se for pra ele ficar sofrendo, definhando na cama, igual a gente vê muitos aí, fazendo ferida de tanto ficar em cama, não faz isso não, leva ele de uma vez pra ele não ficar sofrendo. E foi dito e feito. Meu pai ficou lá com 1 mês sofrendo, dentro de casa, sabe? Aí falou, não, vamos correr pro hospital. Ficou 3, 4 dias no hospital, faleceu. É, o foda é que as tecnologias de hoje em dia, as redes sociais, meu pai, o câncer, quando a gente tá em fase terminal, a pessoa fica delirando, a pessoa não vê mais o que tá falando, o que tá fazendo, e é, a minha mãe gravou um vídeo dele, aqui, dá um tchau pro seu filho. Poxa, cara, isso me arrebentou no mês, tá louco. Aí meu pai, mesmo ruim, falou, ô filhão, um abraço pra você. E é difícil, cara. Meu pai, eu era filho único dele. Ele era muito com o pai e eu era o único filho dele. Então, foi difícil. Eu vi esse vídeo, eu falei assim, meu pai não vai durar muito tempo, não. Comecei a juntar as coisas para ir embora pro Brasil correndo, mas tem muita gente que acha que tá perto e tá presente. E eu mesmo de longe, Você foi um filho Sim. eu fui um presente. filho presente. Eu ligava todo dia, bença pai, bença mãe, e como que tá, se bebeu água, se alimentou. E aí ele deu umas 2 paradas cardíacas lá e faleceu. E a minha mãe ficou louca, né? O que mais doía não era nem meu pai, que eu sabia que ele ia embora. O que mais doía era minha mãe. Minha O mãe, sofrimento da sua mãe, já né, de cara? idade, com ele nos hospitais, minha mãe dormindo em pé do lado dele. Foi difícil, O cara. sofrimento passou junto, né, cara? Aí ligou, tava trabalhando, ó, seu pai faleceu. Quando eles falam assim, você tá sozinho, Juninho? Eu já sabia, minha tia, né? Você tá sozinho, Juninho? Eu falei assim, não, pode falar, tia. Faleceu? Faleceu. Beleza. Fui lá pra fora, orei, sabe? Orei. É, pedi pra Deus, coloquei ele num bom lugar. Porque Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o coração de cada um. Sim. Orei, já fui resolver negócio de enterro. E meu pai era igual aqueles antigos. Meu pai, minha avó, minha família, assim, eles. Parece que eles não queriam que a gente passasse trabalho. Parece que eles já estavam adivinhando. Já tinham pagado a funerária toda. Sabe? Eles pagavam mensalmente, as pessoas antigas Sim. faziam isso. Aí eu fui, liguei pra funerária, e aí, quanto que vai ser? Quanto que é? Eu vou te mandar. E falei, não, seu pai já pagou tudo. Aí beleza, então, cara. Então, ó, você só vai gastar com o translado dele de Belo Horizonte pra Tiros, que quer ser enterrado lá. Beleza, aí eu paguei só o translado dele e depois minha mãe falou, ó, arruma o túmulo, que o túmulo é da nossa família. Pra mim essas coisas não têm valor, entendeu? É igual a gente sempre fala, aquilo lá é só matéria que tá ali, mas já fui, né? Já foi meu pai ali e tudo mais. Aí eu arrumei lá do jeito que minha mãe queria, gastei mão um pouquinho e falei, ó, agora só vem ficar aqui comigo, mãe. A minha mãe veio depois de alguns meses, né? E eu pedi para alguns familiares ficar lá com ela uns dias, coloquei câmera lá pra ver minha mãe, tem câmera lá pra me acompanhar ela, sabe? Só que agora os vizinhos é a família dela. Ó. Aí ela veio passear aqui, eu falei, mãe, só quer ficar aqui? Eu vi aí, você levou ela lá no Sua mãe é uma spa, graça. É, Você banho de e sua mãe. piscina. Aí eu falei, mãe, só quer ficar? Ela falou assim,
Meu filho, eu tenho meus bichinhos pra cuidar. A casa tá empoeirando. Eu não dou conta, porque você sai pra trabalhar e eu não podia levar ela toda vez, né? Um Aham. trabalho pesado, lixa, piso. Aí não era bom pra ela por Não causa era do pó, bom. né? E aí ficava em casa também, eu já achava ruim, né? Eu ia sair com ela, na hora que eu chegava. Aí eu falei, mãe, o seu lugar mesmo é no interior, mas eu vou colocar as câmeras lá, vou ficar de olho na senhora. E é isso que acontece agora. Infelizmente, é a lei da vida, um dia eu vou passar, minha mãe vai, Não todos é Dia nós. fácil. todos partiremos, né, Juninho? Juninho, mas vamos sair desse clima aí, vamos Uhum. voltar para o clima de alegria, que sua mãe, junto com você, transmitia bastante alegria pelos vídeos que você fazia na sua casa ali. Eu lembro a última vez que ela fez até rosca para vender, Yeah. antes dela ir embora. Juninho, como é o nome da sua mãe? Geralda. Dona Geralda Geralda. Pena. Um abraço, dona Geralda. Deus abençoe a senhora, tudo de bom aí. A senhora tem um filho, gente fina, tá? Ô, Juninho, e você e ela aqui, você divertiu bastante, né? Diverti, fiz muito vídeo com ela. O povo adora essas coisas, né? Porque as pessoas que estão na terceira idade, eles não conseguem mentir, não conseguem disfarçar quem é, não conseguem, sabe? Então fazia o vídeo com ela. Mãe, manda um beijo pro fulano. Não, não quer beijo, não. E o pessoal Tá igual adorava. menino novo, né? Fala É, só a verdade mesmo. fala só a verdade. A gente sai da infância e volta pra infância, parece, né? É. É, por aí. E tem vários vídeos pra soltar aí. É, o tempo já tá meio esgotado aqui, mas se vocês quiserem me seguir, pode fazer propaganda aqui, Pode, meu? fica à Oxe, vontade, nós vamos oxe. falar, pode falar. É. Aproveita que vocês sabe todos E no vídeo os seu nomes também vai do seu passar lá canal tudo. aí. Ah, beleza. Pessoal, se vocês quiserem me seguir, é Júnior Pena. Júnior Pena em qualquer rede social. A gente tá batendo aí quase 700 mil seguidores no TikTok. Júnior Pena. No Instagram também é Júnior Pena. É só colocar Júnior Pena que vocês acham. No Instagram também é onde que eu mostro mais a minha vida lá, nos stories. E no YouTube agora é Júnior, é tudo Júnior Pena. Eu só não Tudo mexo Júnior muito Pena. mais Ficou no. fácil. Fácil. É só Júnior Pena que vocês acham eu lá. É, e só no Facebook eu não mexo muito. Mas nas outras redes sociais eu tô lá. É isso aí. Maravilha. Júnior Pena, você, com toda essa história de vida que você demonstrou para nós hoje, demonstra que você é uma pessoa de caráter, alegre, independente das circunstâncias, você vive a vida com adoração e temor de Deus. Júnior Pena, como você mudou a sua vida para influência? O que que você deu um start, falou assim, a partir de hoje eu vou gravar vídeo? Apesar que eu já entendo o Juninho, antes dele falar, que ele é fotógrafo profissional e videomaker. Uhum. Uau. Juninho é bom, ele é bom, faz casamento, aniversário, e é um dos melhores e mais É requisitados. quase aqui. parente do Gustavo, então. Gustavo É. Tessaro? É, o Gustavo que edita nosso. Gustavo, ele Ah, faz Gustavo. vídeo com o Tessaro, já trabalhou junto, não? Nós dois já trabalhamos junto. O Gustavo é um excelente profissional. Quando o Gustavo começou porque o Gustavo antigamente era só foto, né? Aí depois veio essa onda de vídeo. Porque tirar foto quase todo mundo tira, sabe? Tem uns fotógrafos bem profissional, tem uns nem tanto, mas, cara, fazer vídeo é difícil. Vídeo é mais complicado, né? E eu comecei a área da fotografia aqui em Bridgeport mesmo. Eu queria fazer algo que não fosse construção. E eu falei, vou comprar uma câmera, igual todo mundo começa, né? Vou comprar uma máquina, vou comprar uma câmera, vou fazer um curso. Aí eu fiz um curso, das 16 pessoas que estavam no curso, só 2 que saiu fotógrafo, que foi eu e outro rapaz. Os outros, hoje em dia, nem fotógrafo não é. Aí eu comecei a fazer fotografia de casamento, essas coisas. Aí eu falei, tá todo mundo fazendo foto, já vou fazer vídeo. Fui em Massachusetts, fiz um curso, mas eu aprendi mais sozinho no YouTube. Hoje em dia a gente Dia a dia. aprende várias coisas do YouTube é YouTube. uma aula hoje. Aí eu aprendi a fazer vídeo no YouTube e aí eu comprei mais câmera, mais equipamento e comecei a fazer casamento profissional. Foi aonde que o Gustavo me chamou para trabalhar um dia com ele. Aí veio drone, veio microfone, luz, um monte de coisa. E aí eu comecei a fazer casamento profissional, viajava, e eu e o Gustavo também, nós já viajou para North Carolina, para um monte de lugar onde que chamava a gente, eu ia. Foi até eu mudar daqui, eu desvinculei do Gustavo, mas eu acho que o Gustavo é um excelente profissional, sério, né? E casamento é responsabilidade. Yeah. Responsabilidade, mas não é qualquer um que faz. Para você fazer um casamento, cara, você tem que ter uma equipe boa, uns equipamentos muito bons. E hoje em dia eu tive que escolher entre continuar essa profissão, né, de fotógrafo, videógrafo. Eu larguei um pouco a fotografia, eu faço mais vídeo.
Mas hoje em dia eu só faço vídeo de casamento. E a gente viaja, Massachusetts, pra todo lado, Ainda Flórida. faz? Eu faço vídeo de casamento ainda, mas eu sou muito chato, cara. Eu sou muito careiro no que eu faço, porque é uma coisa que vai ficar pro resto da vida. Uhum. E você faz com qualidade. Qualidade, é. É por isso que eu sou careiro. Eu sei que eu sou careiro, mas, tipo, cara, são tantas coisas pra falar sobre a área da fotografia e da filmagem, porque, tipo, hoje em dia a filmagem não é igual antes, que antes você colocava aquelas câmeras desse tamanho lá e ficava 5 horas gravando, você sentava no sofá, você ia ver aquilo tudo sem corte, sem nada. Agora, hoje em dia, é detalhe, é boca, é batom, é um sentimento ali, o pai abraçando a filha chorando, é um véu, Pegar os é momentos, né? jogando buquê, é os momentos, é filme, é cinematografia mesmo, é filme, drone, sabe? Hoje em dia tem todos os detalhes. O Juninho fazia vídeo até com hoverboard, É, hoverboard, que as crianças, skate, tipo o skate, sabe, elétrica, Uau. é, ele ah, pega e faz as imagens assim, você precisa exato. ver. Aí eu parei de fazer com hoverboard porque tava chamando muita atenção nas festas, aí depois veio os estabilizador, né? Estabilizador é Aí fora eu de larguei o série, né? hoverboard, mas é muito equipamento, é muita coisinha. E às vezes eu ficava puto, porque eu dava. O cliente chorava tanto pra mim, ó, vai ser uma festinha e tudo mais. Eu chegava, era festona, luxuosa, vestido de US$ 20.000, festa de 50 mil, sabe? Eu falei, E poxa, meu pagando preço. 5. Aí eu já fui ficando mais malandro com essas coisas. Hoje em dia eu falo, olha, meu preço é tal, eu faço isso, 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 levo ajudante comigo, porque não é igual fotografia, porque se o memory card acabar, tem que ter outra câmera lá gravando. Senão perde o momento do beijo, da aliança. Tudo no casamento é Pode ser uma importante. festinha ou um festão, né? Aí Vai hoje em cair nessa dia, mais, não. quando o cliente liga pra mim e fala, ó, quero que você faça minha festa, mas é coisinha pouca, sabe? Eu falei, não, é qual data? Aí tal dia, ih, eu já tenho já. Eu prefiro não fazer para não ter dor de cabeça, entendeu? Yeah. Mas eu tenho tantos clientes que ligam pra mim e falam, ó, tem que ser você. Não importa o preço que você vai dar, eu quero você. Aí eu Uau. tenho, sabe? Você Eu tenho tem condição alegria. de trabalhar melhor com a pessoa também, né? É. Aí, assim, é criatividade. Cada casamento é diferente. Sabe? Às vezes os noivos falam assim, ó, eu quero igual aquele vídeo que você fez. Fala, igual não vai ser, porque não vai ser no mesmo lugar, não vai ser o mesmo vestido, não vai ser o mesmo sentimento. Hoje em dia tem a parada do first look, que é o noivo ver a noiva antes de entrar. Sabe? Os dois têm um encontro ali que ele chega e coloca a mão assim nela, ela vira e ele, uau, tá linda. Entendeu? Mas os casamentos mais caros que eu já fiz foram os casamentos que mais deu separação. É Que incrível. loucura, Fiz velho. casamento Mas você de. atua ainda nessa área? Atuo, tem casamento pra fazer esse ano. Muito casamento. E é E muito e prazeroso. você atua também na construção? Na construção. Eu gosto da construção porque é um trabalho que eu não tô em frente ao computador, não tô ali engordando, comendo uns snack editando, mas eu tô me movimentando com as máquinas, né? E cada dia eu tô num lugar diferente. Você sabe que a construção E é você pega no assim. batidão mesmo ali. Eu pego no batidão mesmo. E é uma loucura a minha vida, sabe? Às vezes aí surge um casamento pra fazer, aí eu já não marco trabalho. Quando eu pego mesmo casamento pra fazer, eu não marco trabalho na construção. Mas eu diminui muito a frequência dos casamentos, porque você tem que escolher, não dá pra fazer tudo de uma vez, entendeu? Então, esses clientes meio chatos eu já descarto. Já descarto e quando eles não querem. Deixa eu beber água aqui que tá. Desculpa. Tem água aí Você ainda, tem. Juninho? Tem água, a Mas garganta você tem tá meio seca. funcionário com você e tal? Da Tenho, lixa também? tenho, igual, assim, tem um casamento em Bridge pra fazer. Eu chamo os meninos ali de Dembro pra me ajudar. Tem uns editor ali, tem uns Uhum. caras que me ajudam. Ah, em tal lugar, eu já jogo lá, ô, tem algum ajudante pra me ajudar em tal estado, tal cidade? E sempre aparece. Abriu muito assim. E um vai indicando pro outro. Aí veio essa onda de rede social, que eu cresci bastante. Eu falei, e agora, hein? Então, quando eles não querem que eu faça o trabalho de casamento, acha caro, eu dou graças a Deus, porque o livro geralmente são clientes chatos, sabe? São clientes. Ele se livra de problema. Uma vez eu fui editar eu fui fazer um casamento que a mulher, nossa, ela queria que eu colocasse estrelinha no vídeo dela, aqueles efeitos dos anos 70, sabe? Caindo, sei lá, purpurina. Eu
Mudou tudo, gente. Mudou. Hoje em dia é tudo cinematográfico, é diferente. Não é meu estilo. A videomaker hoje é diferente, né, Juninho? É Mudou diferente. Aí, quando eles falam, não quero seu trabalho, não. Eu dou graças a Deus. Ah, mas tem uma avó aqui, uma tia que grava mesmo com o telefone dela. Eu falo, beleza, então vai lá. Ah, todos se arrependem, todos. Depois que passa o casamento, ah, ela não gravou do jeito que eu queria. Ah, o fulano passou na frente. Ah, o som não ficou do jeito que queria. E vocês que fazem podcast, vocês sabem o jeito que o Sim. som é importante. importante. Porque os microfones lapela, Tenho colocava no padre, no noivo, sabe? Ficava tudo perfeito. Top de linha. Aí eles falam, não quero não, vou falar com minha prima pra gravar mesmo o telefone dela. Se arrepende, porque é uma coisa que fica pro resto da vida. É por isso que a gente cobra o tanto que a gente cobra, mas, cara, tem mudança de câmera, tem emoção. Memórias A também, gente né? pega uma lágrima caindo, você tá louco, mano. Aí quando eles não querem, eu falo, graças a Deus. Aí eu vou fazer minhas paradas das redes sociais. E Sabe? na sua rede social você filma mais, eu vi alguns vídeos seus, você tá na construção, você já filma, É. já mostra o apartamento e É tal. quando eu tenho um tempinho. Aí eu gravo na hora do almoço, ou chego ali, vamos fazer entrevista. Tem essa onda de entrevista agora que o povo ama, essa onda de entrevista. O problema é que é, é, nem todo mundo quer dar entrevista. Entendeu? Tem muita gente chucro da roça, que saiu lá da roça, entrou pelo Ou México. tem problema com a justiça, não quer O mostrar? problema é que a justiça não quer mostrar a cara. Tem muito aqui, meu filho, você tá enganado. E eles falam, não, quero fazer entrevista, não. Eu falei, tudo bem, mano, tudo bem. Já tive muito problema com as pessoas de fazer entrevista, porque as entrevistas, as visualizações, tem visualização de 10 milhões, cara, no TikTok, 10 milhões de entrevista. E tudo que você faz, assim, no TikTok ou no Instagram, nas minhas redes sociais, será que aquele asfalto ali é diferente do Brasil? Qualquer comparação que você faz já é um estouro. Aí o pessoal. E ainda mais hoje em dia, o negócio de política, hoje em dia você não pode falar. Aqui, ó, vou até dar um conselho pra você que quer começar agora as redes sociais. Não toma um partido político, não. Mas você faz o seguinte. Agora eu tô fazendo assim, ó. Eu tô filmando, igual esse dia eu fui na Filadélfia. Aí eu filmei o centro da Filadélfia ali, onde que tem muitos usuários de droga. Aí eu coloquei assim, de quem é a culpa? Rapaz do céu. Tem um problemão. É milhões de pessoas interagindo. É culpa do Bolsonaro. É culpa do Lula. É esquerda, é direita. E eu fico lá só observando assim. E eu não falo nada. Eu deixo o pau quebrar, entendeu? Aquilo ali é engajamento. Sim. Mas o povo não sabe o que é engajamento. E ninguém fala isso, viu, gente? Eu tô falando pra vocês, os bobos da internet que ficam brigando por causa de política, isso aí é tudo fazendo a cabeça de vocês. É tudo fazendo a cabeça Tudo. Chora por causa do Lula, chora por causa do Às briga. vezes não tem partido nenhum, né? E Só fica quer- lá. O povo coloca textão assim, ó, uns textão mesmo no Instagram. Você pode entrar lá e ver, tem textão explicando. Ah, mas a Primeira Guerra começou com o lado esquerdo. Ah, mas direita. Ah, e depois passou pra Bush, pra Barack Obama, e são todos democratas, não sei o que mais. E eu só observando ali de boa, e gerando engajamento pra mim, dando dinheiro pros influencers, cara. É isso aí. Mas bom que você tá ganhando dinheiro. Tá ganhando dinheiro? Vai essa pergunta. Dá dinheiro. Instagram, TikTok, dá dinheiro. YouTube já reconhece. E YouTube não tô ganhando dinheiro assim, porque tô começando agora também. YouTube é complicado. YouTube, um vídeo seu que viralizar, o outro todo viraliza. Até agora nenhum meu não viralizou, mas as outras redes dá dinheiro. Até no YouTube também é Júnior Pena pra te achar. Júnior Pena. É isso aí. Uhum. Ok. WB Podcast, estamos aqui hoje com entrevista muito boa, bate-papo bacana. Eduardo. Cara top de linha, hein? Cara, tem história, né? Tem uma jornada aí de vida aí que eu vou falar pra você. Uhum. É isso aí. Juninho, manda um abraço pra sua esposa. Que eu vejo que você e ela bate papo bem sempre nas redes sociais. Eu amo muito ela. Tem filho? Não, a gente não tem filho, não. Quem sabe no futuro, Não, olha né? pra essa câmera aqui. Essa aqui, ó. A câmera pra você falar com ela. Daiane. Som de romance. Som de romance. Amo muito ela, gosto muito dela, conheci ela. E um abraço pra você, eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Ela não gosta de aparecer muito, sabe? Ela é mais reservada. Mas a gente dá certo. Diz que os opostos se atraem. Às vezes a gente faz muito videozinho assim, ela tacando a panela na minha cabeça. Essas coisas que o povo adora. E eu peço pra ela fazer e o povo, vai, briga mais, briga mais. Ela com ciúme. Mas ela é um amor de pessoa. Ela é uma das pessoas mais amorosas que eu já conheci na minha vida. Ô, Juninho, falar que ela não gosta de aparecer, eu lembrei da Tereza. O Carlinhos Maia me chamou, tava na live. E eu tentei mostrar a Tereza, ela correu, você viu, né? Eu vi.
Eu falei, a outra, Carlinha, que minha mulher tá aqui. Na 1 A hora Tereza- da manhã. Era 1h pouca Tereza- da manhã. Tereza já tava dormindo. Tava nós dois na cama. É, tá com Tava eu vergonha. e ela, aí ela ficou É. com vergonha e saiu fora. Falou assim, não vou aparecer agora, não. É isso As aí. mulheres da gente é assim mesmo. É isso aí. Mas é isso. Beijão aí. pra mim, a Érica. Érica. Aí, fala mais, Eduardo, pra Érica. Beijão, Érica. Love you. É só uma vez, Baiano, agora. Te amo. É só uma vez. Tereza, beijo, te amo, minha vida. Você sabe disso. Isso aí. Juninho Pena, foi um prazer, tá? Obrigado, Tá gente. aqui te conhecendo, assim, bem de pertinho. Que Deus venha abençoar a sua carreira, venha abençoar sua vida, Amém. a vida da sua esposa. Que Deus venha confortar todos da sua família aí. Exatamente. Meus sentimentos pela perda do seu pai. A vida não é fácil, mas Deus é maior. Ele tem um plano para cada um de nós. Ele é Você a vai cara do seguir os seus Samuel. planos. Você é Ele irmão a do cara- Samuel. Olha, ele mudou de assunto aqui. Falou que Que você é a cara raspa o cabelo também. de Samuel, o verdadeiro careca cabeludo agora. É, agora ele vai ficar bonita. Vai. Tá crescendo o cabelo Bonito, eu dele. não sei, não. Samuel, um abraço pra você, viu? Pode Júnior falar. Pena, muito obrigado pela sua presença. Estamos muito felizes com você ter dedicado seu tempo de vir aqui. Aceitado aí. Aceitado o nosso convite. Estamos às ordens, a casa é sua. Volte sempre a hora que você quiser. Vem pra cá pra nós fazer mais vídeo. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, Baiano, o editor aqui tá aqui nas câmeras Fernando. também, que sem eles aqui, Gustavo. o Gustavo lá do Fernando, Brasil. Gustavo, e sem eles não estaria acontecendo isso. Yes. E é o que eu sempre digo aqui, para finalizar o podcast. Tem muita gente que vê a gente, que tá no Brasil, ou até mesmo tá aqui, vê a vida que a gente leva aqui. Não é nada fácil, é tudo com muito sacrifício. E às vezes vocês acham que já acabou, não dá tempo para vocês começar. Tô muito velho, tô isso, tô aquilo outro, eu levo a vida meio errada, entendeu? Eu sigo muito a Bíblia, sabe? É isso aí. Todas as pessoas da Bíblia, todo personagem da Bíblia, eles, alguns começou bem e terminaram mal, outros começaram mal e terminaram bem, né? Um exemplo que a gente tem disso aí é o Judas. Judas viveu 3 anos aí com amor, né, em pessoa, e acabou mal. Menos milagres. E Saulo já começou mal aí e acabou bem. E isso aí tem vários exemplos, vários, né? Josué, tem vários. A Bíblia é um Adão. manual, né? E o que eu falo pra vocês é o seguinte: não importa como vocês começam, o importante é o jeito Vai ter que igual. vocês terminam. O deserto foi feito para ser atravessado, não foi feito para ficar nele. Então, aproveite, né? Quando você estiver no deserto também, porque o povo do Egito, eles estavam na presença de Deus, tinha a nuvem, tinha o maná, tinha tudo, e eles não perceberam isso. Eles queriam só chegar no destino deles. Então aproveite a viagem, que a viagem é necessária. Você tem que passar pelo deserto para você aprender a crescer e evoluir. Obrigado, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado E você, Juninho. sigam o WB Podcast, que é um podcast mais de bênção, porque tem muita gente que veio aqui falar da palavra também, que eu acho super necessário para a vida das pessoas. Só o delinquente aqui que eles trouxeram o Júnior Pena, né? Mas a gente está sempre aqui tentando passar o melhor para vocês. Obrigado, Deus abençoe vocês e todos são bem-vindos aqui nos Estados Unidos. Maravilha, Júnior Pena, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. WB Podcast agradece pela sua paciência e pela sua perseverança. Estamos aí nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. TikTok. Segue a gente, pessoal. Segue Júnior Pena, o maior, o grande influenciador da região aqui dos Costa Leste dos Estados Unidos. Vem com a gente. Tchau! Tchau, pessoal. Tchau, gente.